Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, um tema que está sendo bastante tratado nos veículos de comunicação e que envolve o direito, a ética, a filosofia e, claro, a história e, com a história, a própria percepção que nós temos da realidade. Discussão essa e tema este que não teve a atenção merecida. Talvez por causa da pandemia, certamente por causa da eleição nas casas, né, legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado, é o tema do direito ao esquecimento. Né? O tema do direito ao esquecimento envolve reflexos que nós podemos ter na nossa sociedade muito longínquos e muito profundos no direito que nós temos ao conhecimento, no direito que nós temos à informação, e inclusive como essa informação e como estes dados dos fenômenos fáticos e do nosso mundo fenomênico, como eles vão ser amalgamados, articulados e usados, não necessariamente no sentido ruim, para que nós tenhamos um senso histórico. E o senso histórico é algo bastante subestimado no tipo de sociedade que nós vivemos. Né? Como o pensador francês Michel Maffesoli fala, nós vivemos, né, a era do instantâneo, a era do já, a era do agora, tudo é para já foi. Né? Pedir para esperar é simplesmente um palavrão hoje em dia. Então, nós temos que observar o seguinte, né? A própria noção de Constituição, noção de pátria, noção de nação, noção de Estado, né? O Estado como um todo, o Estado nacional, ele é fruto da sedimentação de fatos esses, em sua maioria históricos, para um grande grupo populacional de um e vários países. Como nós vivemos numa sociedade muito obcecada pelo presente, né? E aquele presente já, o que não pode esperar e que daqui 5 segundos já foi e já é outro, né? Como diz o Maffesoli, a era do instantâneo, nós temos a tendência de achar que o mundo sempre foi assim, sempre foi como é agora. Por exemplo, que o mundo sempre esteve em estados nacionais, quando não. Quando, na verdade, os estados nacionais são uma construção muito recente, de alguns séculos para alguns países, de pouquíssimos séculos para outros, e de algumas décadas para outros. Dito isso, pessoal, eu me sentir brasileiro, ou eu me sentir italiano, ou eu me sentir iraniano, ou eu me sentir africano, né? Sul-africano, ou etíope, ou senegalês, essa percepção e esse sentimento social com também uma série de sensos construídos individualmente, mas também coletivamente. Isso tudo é fruto do direito à informação, isso tudo é fruto de informação que, inclusive, transbordou, extravasou e ultrapassou barreiras que foram colocadas, inclusive, por estados, por políticos, por forças armadas e etc. Então, observem que não é uma decisão fácil. De um lado, nós temos a intimidade, sim, de algumas pessoas que querem e merecem ser esquecidas e que, eventualmente, não representam mais aquelas informações que estão depositadas nos meios cibernéticos e nos meios físicos. Por outro lado, se nós vetarmos o acesso a toda e qualquer formação que qualquer cidadão entender que ele tem direito ao esquecimento, nós podemos deixar de descobrir coisas sobre o passado.
Porque a história é isso. A história é você continuar descobrindo sobre o passado a todo instante e, de certa forma, você aperfeiçoar, lapidar o conhecimento histórico que você tem. Isso, inclusive, lhe permite concluir que você, como eu digo você, nós, ou o Estado, ou uma nação, que você não é exatamente o que você achava que era, ou que você não é fruto do que você pensou que você era. Ou até que o passado também é diferente do que lhe foi contado. Então me parece, pessoal, que o direito ao esquecimento, sim, ele tem um grande apelo numa sociedade que eterniza as coisas através dos meios cibernéticos e virtuais, mas ele tem um ponto ali de contato que ele me parece bastante incompatível com uma sociedade informacional como é a nossa. Resta a gente saber até que ponto nós devemos considerar que uma informação é necessária ou não, considerar que um dado é uma informação, porque veja só, dado é qualquer coisa que possa ser mensurada e que possa ser apurada, que possa ser contabilizada. Mas será que aquele dado realmente é uma informação? Se ele for uma informação, me parece difícil nós bloquearmos a transmissão dessa informação se ela tiver uma finalidade pública. Por outro lado, se ele for apenas dados que não dizem respeito a uma informação de cunho político, público ou científico para o jurisdicionado ou para a população de um modo geral, me parece que aqueles dados não devem ser tratados como informação. Eu acho que nós temos muito ainda a analisar e estudar sobre este assunto, e acho que o ponto crucial que vai fazer com que nós consigamos encontrar uma solução realmente humana, que não trate o direito ao esquecimento de uma forma draconiana, né? Ou se permite ele totalmente ou não se permite, nada, é realmente estudando melhor e buscando uma classificação mais precisa do que o que são dados e o que é informação. De uma forma muito similar com o que o bom jornalismo já pratica. Ou seja, nem todo fato é notícia, nem toda notícia é informação, nem toda informação é realmente notícia. Então nós temos que nos aprofundar nesse debate, nessa discussão, para que nós possamos realmente saber o que é digno de nota e de ser considerado informação e o que realmente deve e pode ser esquecido. Lembremos que, de certa maneira, fazendo aí uma análise e uma comparação, um trade com a biologia, que é uma área, né, científica que fala muito sobre nós, tanto sobre o comportamento como sobre a nossa existência material, dentro da biologia e dentro do estudo do cérebro humano, nós somos programados sim para esquecer algumas coisas. Registramos provavelmente tudo. É o que os estudos da neurociência demonstram, né? Registramos e depositamos no nosso inconsciente. Mas, se nós nos recordássemos de tudo, teríamos uma mente improdutiva, uma mente ainda mais conflituosa do que a mente que nós já temos, né? Certamente o ser humano é a espécie mais conflituosa consigo mesmo. Então, me parece que a própria natureza ela está mostrando que nem tudo deve ser recordado. A questão é o que não deve ser recordado e como fazer para que, a partir do momento que nós eventualmente entendamos que é preciso se tomar uma decisão e que nem tudo deve ser considerado informação e que algumas coisas podem ser esquecidas, a segunda questão que vem, claro, à tona é quem vai fazer isso? Quem vai decidir que algo deve ser esquecido e que algo não deve ser esquecido? No caso do corpo humano, o nosso próprio hardware e software biológico e comportamental o faz, mas numa sociedade isso é muito mais complexo.
O ideal é que nós tenhamos um controle de decisão atomizado justamente para que alguém não possa manipular essa decisão, mas este é um tema que eu confesso que ainda não tenho uma opinião formada e acho que nós deveríamos nos debruçar e estudá-lo mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo.